Antes de entender o verbo to be no passado, é interessante você entendê-lo no presente. Então confere esse vídeo aqui que é sucesso. No presente nós temos 3 verbos to be: am, is e are. Quando nós trazemos esses verbos to be para o passado, ele passa de 3 para 2. Agora nós temos was e were. Olha a diferença de um para o outro. No presente, nós tínhamos am, is e are. Tudo bem? E aqui nós temos was e were. Onde no presente eu tinha am e is, eu vou substituir por was. Onde antes tinha are, eu vou substituir por were. No presente a gente sabe que o verbo to be significa ser ou estar. No passado significa era ou estava. A mesma regra que eu vou aplicar no verbo to be do presente, eu também vou aplicar no passado. Então nós temos aqui o verbo to be no passado, que é I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Essa é a nossa estrutura aí do pronome pessoal do caso reto, juntamente com o verbo to be no passado. Quando a gente vem para a forma afirmativa do verbo to be, nós vamos ter sujeito mais verbo to be mais complemento. Por exemplo, he was my teacher. She was my friend. They were my classmates. Na negativa, nós teremos ali o acréscimo do not depois do verbo to be. Sendo assim, a gente pega a mesma estrutura da afirmativa e só acrescenta o not depois do verbo to be. Então, antes na afirmativa era assim e agora na negativa está dessa forma. Sujeito mais verbo to be no passado mais not mais complemento. Então, se antes eu tinha he was my teacher, agora vai ser he was not my teacher. Eu só acrescentei o not inserido ali. Então, se antes eu tinha they were my classmates, agora eu tenho they were not my classmates. Exatamente da mesma forma que o verbo to be no presente. Nós temos também a abreviação da negativa. Verbo to be no passado e na afirmativa, nós não temos abreviação, nós não temos contração. Já na questão da negativa, nós temos. Se antes eu tinha was not, agora vai ser wasn't. Então, note que tem esse som como se fosse de um Z. Wasn't. Ok? Se antes eu tinha were not, agora é weren't. Então, vamos à estrutura de frase. He wasn't my teacher. They weren't my friends. Então, eu posso utilizar tanto a forma longa quanto a forma contraída, que ambas estarão corretas. Então, lembrando que a abreviação ela muda tanto na escrita quanto na pronúncia, mas o sentido é o mesmo. Você pode utilizar tanto um quanto o outro. Na forma interrogativa, em forma de pergunta, você só vai fazer a inversão do verbo to be em relação ao nosso pronome pessoal do caso reto, ao nosso sujeito. Então, a estrutura vai ficar agora invertida. Verbo to be, sujeito e complemento. Então, se antes eu tinha he was my teacher, agora vai ser was he my teacher? Se antes eu tinha they were my classmates, agora eu tenho were they my classmates? Entendeu? Então só há essa inversão. É a mesma estrutura do verbo to be no presente, só que a única coisa que mudou foi o tempo verbal, que agora ele está no passado. Então vamos pegar aqui e entender como é que funciona. He was my teacher. He was not my teacher. Was he my teacher? They were my classmates. They were not my classmates. Were they my classmates? Então nós temos aí as frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Lembrando que você também poderia na negativa utilizar a forma abreviada, tanto wasn't quanto weren't, se você preferisse. Então, pessoal, é basicamente esse daí que é o verbo to be no passado. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima aula.